começa com os últimos números do coronavírus no DF. É a nossa preocupação agora de todos os dias. Os dados acabam de ser divulgados pela Secretaria de Saúde. Atualizando para você então, o DF tem 260 casos confirmados. Hoje, esse número da Secretaria de Saúde é o mesmo do Ministério da Saúde. 24 pacientes internados, desses 24, 11 em estado grave, 13 em estado crítico. O boletim aponta 120 pacientes recuperados. Outro dado aqui também, da maioria dos infectados no DF, homens. Com a idade de 31 a 40 anos, são 86 casos. Idosos com mais de 60 anos, são 30 casos no DF. O governo enfrenta essa pandemia a partir de um gabinete especial. É onde as autoridades se reúnem para analisar todas essas informações e tomar as medidas diárias contra a proliferação do coronavírus. Os dados desse gabinete mostram, por exemplo, que as viagens do transporte público já diminuíram 78%. A reportagem é de Rita Yoshimine. Sala de situação. O gabinete do GDF para a crise. Aqui, gráficos e planilhas constantemente atualizados. Hoje, o comando do Ministério Público veio conhecer o espaço. A Procuradora-Geral de Justiça, Fabiana Costa, e promotores da Força Tarefa do MP, que acompanha a pandemia. As medidas foram tomadas. O GDF analisa os dados todo dia e mede a eficácia das medidas a cada semana. É muito dinâmico. Em momentos de pandemia, todas as decisões, elas não são definitivas. Elas podem mudar e devem mudar. É essa a decisão do governador. Só retomar a economia quando nós tivermos a certeza de que não teremos o que aconteceu em países da Europa. A primeira medida foi a suspensão das aulas, em 12 de março. Foi quando começou a cair a quantidade de gente na rua. Segundo o estudo da Codeplan, em 11 de março, 1,5 milhão de veículos circularam. Em 23 de março, 814 mil veículos. Este é o quadro do fluxo de passageiros do transporte público desde o primeiro caso da doença no DF. Até 11 de março, a média era de 1,5 milhão de viagens de ônibus e metrô por dia. Em 12 de março, primeiro sem aulas, as viagens caíram para 1,2 milhão. Em 16 de março, com a prorrogação da suspensão das aulas, 1 milhão. As viagens continuaram caindo com o ponto facultativo no GDF, dia 18, e o fechamento do comércio, dia 19. Em 23 de março, começo do teletrabalho, as viagens caíram para 342 mil. Ao todo, uma queda de 78%. Enquanto isso, a curva em vermelho mostra a quantidade de casos de coronavírus subindo, mas dentro do esperado. Poderia ser maior. Se não tivesse sido tomadas decisões de restrição e isolamento, a gente teria muitos mais casos. A gente está ainda conseguindo controlar a curva. A curva ainda está achatada. A gente não tem no Distrito Federal uma curva acentuada de contaminação igual a gente vê em outras cidades. Esse é um dos quadros considerados mais importantes pelo GDF para decidir sobre a autorização da retomada de atividades ou a manutenção do isolamento social. A quantidade de idosos no DF são mais de 303 mil, sendo que 2/3 deles, 206 mil, vivem acompanhados por adultos ou crianças. Também chama a atenção aqui nesse quadro a quantidade de idosos que vive numa habitação inadequada. 15 mil deles dormem com uma ou mais pessoas no mesmo quarto. Por isso a medida de isolamento é importante, porque se o adulto e a criança saem de casa, tem contato com outras pessoas e tudo, ele é um vetor de transmissão do vírus e aí impacta diretamente no público mais vulnerável, que é o idoso. A tendência é o governo deixar as aulas suspensas por mais tempo. É um vetor significativo de expansão da virose às crianças. Nós temos um número grande de idosos que moram com os netos, que moram com familiares próximos, e isso traria um risco maior. E o governador tem, como disse, a responsabilidade de protegê-los. Daí, a volta às aulas demorará um pouco. O chefe da Casa Civil explicou hoje que houve um desencontro de informações ontem, quando o governo divulgou a primeira morte de coronavírus no DF. O teste definitivo, feito pelo Laboratório Central, deu negativo. O DF continua sem mortes pela doença. O governador tem a responsabilidade, e a Secretaria de Saúde de igual forma, de pedir desculpas à população e corrigir o erro. É nosso dever informar com precisão. E o secretário de Saúde informou que o governo se prepara para abrir 309 leitos de UTIs.
e que 120 pacientes se recuperaram da doença. Pessoas que comprovaram que testaram positivo, elas estão recuperadas, no sentido de não ter mais a gripe, não ter o vírus. Não é para ninguém sair na rua, não tem vacina contra coronavírus e também não tem um medicamento que você diga assim, tomei e curou.